Olá, senhores! Estamos começando o programa Resenha de Mercado na nossa Estúdio 92.3 FM de Cascavel. Eu me chamo João Fernando, sou gestor de negócios e a partir desse momento vou passar para vocês aí tudo aquilo que fez preço no nosso mercado financeiro na semana passada para deixar você aí bem informado para essa semana aí e para a continuidade aí do ano, né, pessoal? Vamos passar várias informações para vocês, sempre lembrando, né, nosso programa vai ao ar todas as segundas-feiras às 13 horas, programa inédito aqui na Estúdio. E depois às 19 horas lá no nosso canal do YouTube, saiu o programa lá também para você compartilhar, rever, tá? E também na programação da rádio aqui vai saindo alguns cortes, algumas tiras aí do nosso programa durante a semana, tá? Você que quiser entrar na nossa comunidade, Resenha de Mercado JF, em todas as redes sociais, é só mandar um direct lá que você entra no nosso grupo exclusivo e não deixe de seguir, né, as redes sociais da rádio Estúdio 92 em todas as redes sociais também. E se você quer ser o nosso patrocinador, entre em contato com o comercial da rádio ou pode entrar em contato com o comercial do Resenha de Mercado, 45 30 37 24 33 é o nosso WhatsApp, você pode entrar em contato com a gente. Beleza, pessoal? Uma semana abençoada para todo mundo aí e bora lá falar um pouquinho daquilo que aconteceu durante a semana, né? A semana foi bem agitada aí, a gente teve bastante notícia e falando um pouquinho aqui sobre o nosso Ibovespa, né? O Ibovespa que fechou a semana aí praticamente no 0 a 0, tá? 127 mil pontos, ponto 86 de queda nos últimos 5 dias. Porém, no acumulado do ano, né, nós estamos aí praticamente chegando no final do segundo mês de 2025, o Ibovespa aí com uma alta de 5,83%, né, pessoal? Quase 6% de alta aí no ano. 127.128. Pessoal, vi bastante coisa, tá? Mercado continua subindo. Mercado brasileiro emergente, os mercados emergentes no geral estão subindo, tá? A gente tem aí, por exemplo, o Chile está com quase 15% de crescimento no ano, Colômbia com quase 25% de crescimento no ano, né? Tudo isso aí é dado por causa das eleições também lá na Colômbia, que estão chegando aí, pessoal está especulando que o governo lá pode mudar, enfim. E os emergentes no geral estão crescendo, tá? México começa a aparecer também, né? Índia, que a gente também sabe que é um país aí que vai continuar crescendo bastante, tá? A aposta bem alta. Inclusive, a gente tem uma posição no ETF da Índia, tá? Tem posição no ETF da Índia, tem posição no ETF do México, temos posição no ETF da Argentina, né? Que passou por alguns momentos críticos aí na semana passada, né? Uma coisa que o Milei fez aí, nós vamos comentar daqui a pouquinho, não é nenhuma recomendação, mas você já começa a olhar para esses mercados, o investidor já começa a olhar para esses mercados. E falando de Brasil, pessoal, o que acontece? Eu estava vendo essa semana um gestor, o João Braga, né, que é um gestor bem famoso e bem conhecido, gosto muito das análises dele, e ele falando aí que tem uma tese muito boa para o Ibovespa começar a subir, né, que é a tese aí das eleições, né. Historicamente, a gente sempre teve ali 50 a 50% de chance para cada candidato, e ele fala que hoje o mercado ainda não está precificado 50 a 50, está precificado mais continuação do que reversão de governo que tá, e isso faz muito preço, e ele falou que quando isso for precificado, pode ser que o Bovespa suba bastante, aí passe de 150 mil pontos, tá? Falando que vai passar de 150 mil pontos, não foi ele que falou, eu que estou colocando aqui. Tem uma outra matéria que eu vou mostrar para vocês aqui também, daqui a pouquinho. Mas e aí, o que você acha? Você acha que o Bovespa esse ano vai para 150 mil pontos? Você acha que realmente o dólar ele vai arrefecer? Vocês acham que realmente isso pode acontecer? Bom, eu continuo seguindo a minha tese, aquilo que eu sempre falo para vocês, né? De investimento de dolarização de carteira. O que isso tudo importa para mim, resumidamente, tá, pessoal? Falei na bancada semana passada da Estúdio. Isso tudo é oportunidade de você dolarizar a sua carteira. Porque o que eu vejo, pessoal? Eu vejo que historicamente o Brasil é um país onde o Estado é muito grande, onde a carga tributária é muito grande, onde as coisas pesam demais em cima do trabalhador. E por outro lado, né, os Estados Unidos agora com um governo que é mais pró-mercado, né, que está fazendo uma limpeza lá dentro, né, que quer diminuir, né, eles já mostraram que eles querem diminuir o peso do Estado em cima do trabalhador americano, em cima das empresas, né. Então o que acontece? A minha perspectiva, pessoal, eu falei na bancada, não é que o mercado brasileiro seja ruim, não é que tenha empresas ruins aqui no Brasil, tem muitas empresas boas,
Só que olhando a perspectiva global, olhando a perspectiva de investimento, eu vejo hoje no mercado, que é mais de 50% do mercado global, que tem as maiores empresas do planeta, onde tudo acaba acontecendo lá primeiro. Eu vejo um governo lá que é mais pró-mercado contra um governo aqui que não é tão pró-mercado, né? Então tudo isso pode acelerar cada vez mais a subida do mercado americano. Aí o pessoal fala assim, mas a bolsa americana tá cara e a bolsa brasileira tá barata. Sempre escuto isso. Depende da tua percepção. Depende da tua perspectiva de movimento de mercado. Veja, o Brasil hoje, quando esses gestores falam que o Brasil tá barato, que você pode entrar no Brasil, tá? Geralmente eles estão falando de movimento de médio prazo. Eu não vejo o Brasil, tá, pessoal? Eu não vejo o Brasil hoje como investidor. Eu tenho empresas aqui no Brasil, mas eu não vejo o Brasil um lugar hoje, tá? Como tá hoje, para investimento de longo prazo, né? É um investimento de curto prazo, de especulação, ou investimento de médio prazo, né? É o day trade ou o swing trade. O gestor vem aqui, captura aquela movimentação momentânea e depois ele sai do país. Diferente, por exemplo, do mercado americano, tá? Onde lá você pode ter essa percepção de comprar empresas e ter a mentalidade de sócio, sabe por quê? Porque lá não é perfeito, lá também tem corrupção, lá também tem muitos problemas, só que lá a previsibilidade do investidor, a previsibilidade das empresas, né, o poder do Estado é muito menor em relação às empresas, em relação às pessoas, né. Hoje aqui no Brasil, eu estava comentando lá na bancada da rádio também, essa semana passada, em que eu recebi uma pergunta no Resenha de Mercado e uma pessoa falava que realmente as coisas estão caras, realmente o dólar ajudou as coisas a subir, mas que também existia o fator dos empresários querendo ganhar dinheiro em cima das pessoas, os empresários aproveitando isso. Aí, pessoal, até falei lá na bancada, e eu queria deixar esse recado para você que não escutou ainda. Gente, você trabalha 5 meses para pagar imposto. 5 meses. 5 meses você trabalha. 5 meses do teu trabalho é jogado na lata do lixo, tá? Literalmente. Porque a gente não tem retorno em relação a essas coisas. Mas nós temos o SUS. Mas nós temos não sei o que de graça. Gente, nós não temos nada disso de graça, tá? E não funciona. Geralmente quem fala bem do SUS não utiliza o SUS. Geralmente, quem fala muito bem da segurança não utiliza a segurança do Estado, tá? Tire isso da sua cabeça. Você joga 5 meses do seu salário no lixo. Isso quer dizer que eu sou contra o Estado? Eu não sou de forma nenhuma. O Estado é essencial para que a gente possa ter uma vida digna. Não tem como você tirar o Estado da equação. Eu não sou contra o Estado, eu não sou contra a democracia. Sou totalmente a favor do Estado, sou totalmente a favor da democracia. Mas eu sou contra esse modelo de Estado que nós temos hoje, principalmente no Brasil. Esse modelo de Estado não funciona. E olhando, pessoal, com o viés de investidor, que é a nossa tese aqui, a gente não quer falar de política, apesar que a política faz muito preço, né? Olhando com o viés de investidor, o Brasil hoje não é um país bom para se investir, tá? Não é um país de se pensar a longo prazo, porque você paga 5 meses, 5 meses do teu salário, você joga na lata do lixo. Você joga na lata do lixo. Você tem que trabalhar 5 meses para começar a ganhar dinheiro no Brasil, né? E aí essa pessoa comentou a questão dos empresários. Eu não sei se você sabe, mas se você pegar uma empresa hoje de supermercado, uma empresa de varejo, uma empresa farmacêutica, essa empresa de capital aberto, entra lá. Tem vários sites que você consegue ver lá os indicadores fundamentalistas. Gente, você sabe quanto que representa o lucro líquido que sobra lá na última linha para uma empresa dessa? 2%. A média é 2%. Quando a empresa consegue rentabilizar 3%, é muita coisa. Tem que dar tudo certo para sobrar 2%. O cara tem que ter um risco gigantesco de país, de funcionário, de empresa, de tudo, para sobrar 2% para ele. Isso é insanidade. Sabe quanto que o governo leva de saída? De imposto de renda, e só de imposto de renda, tá? Na média, no lucro real, 34%. Fora as outras cascatas de impostos que o governo acaba levando. Então, o sócio majoritário de qualquer empresa, de qualquer pessoa, não é o empresário, tá? Não é o empresário, é o Estado. O maior sócio majoritário de qualquer empresa é o Estado. Se você não ganha bem, não é por culpa do empresário, é por culpa do Estado, tá? E repito aqui de novo, não sou contra o Estado, eu sou a favor do Estado.
Eu não acredito numa sociedade sem Estado. Eu acredito sim no Estado, acredito sim na democracia. Porém, não no Estado que nós temos hoje, onde os políticos, cada deputado, né, tem um mini orçamento. Né? Agora a gente está nessa polêmica da semana passada também, né, pessoal? Que veja só, o que leva o Brasil nas costas é o agro. Querendo ou não, é o agro. E a gente sim, nós temos subsídios para o agro. Aí muita gente começa a falar, tá vendo? O agro só funciona porque a gente tem subsídio. Não, o agro precisa de subsídio por causa do modelo político, por causa do modelo tributário que nós temos no país. É ao contrário daquilo que as pessoas falam. As pessoas falam que o agro precisa de subsídio para sobreviver. Não, o agro tem subsídio por causa do modelo que os políticos colocam para que a gente jogue o jogo, porque senão eles não conseguem sobreviver, tá? Por causa de encargos, o produto, os insumos que eles compram todos em dólar. E o que aconteceu essa semana? A gente teve uma notícia, né, que simplesmente a gente não tem dinheiro para fazer o plano safra. E isso vai impactar gigantescamente a nossa economia, porque nós dependemos, mais de um terço da nossa economia depende do agronegócio. Mais de 50% das nossas exportações dependem, né? Mais de 30% dependem do agronegócio. E a plantação, ela tem um time para ser feita. Se não tiver dinheiro no tempo certo para plantar, não tem mais como plantar. E esse governo acabou com o dinheiro. Não tem dinheiro para o plano safra. E veja, o ano passado foi anunciado o maior plano, né, de toda a história, plano safra para os agricultores. Não foi liberado nem 30% do que foi anunciado. Aí sabe o que acontece? Eu vi uma matéria em que o presidente, o nosso ministro da Fazenda, fala que a culpa é do Congresso, e o Congresso fala que a culpa é dele. A culpa são dos dois. São dos dois. Sabe por quê? Porque se você tem uma empresa e você precisa resolver alguma coisa, você vai passar o carnaval inteiro trabalhando. Você vai passar o recesso trabalhando. Você vai passar final de semana trabalhando. Você que é empresário, como eu, você sabe que você já trabalhou meses e meses a fio. Você trabalha muito. Você vai lá e resolve. Os nossos políticos não estão preocupados. A gente ainda não votou o orçamento deste ano, que era para ter sido votado no ano passado. Que era para ter sido aprovado no ano passado. Então a culpa é dos dois, sim. O nosso modelo, a culpa é do executivo e a culpa é do legislativo também. É dos dois. Agora nós não vamos ter dinheiro para o plano safra. O que vai acontecer? Muitos agricultores não vão plantar. Nós vamos ter uma colheita menor. Nós vamos exportar menos, né? Exportando menos, tendo colheita menor, a gente vai ter menos alimento, o alimento vai subir mais, nós vamos exportar menos, exportando menos, entra menos dólar, nossa balança comercial fica desequilibrada, aumenta o dólar, que aumenta o alimento também. Então o que vai acontecer? Toda essa conversa de que a gente precisa baixar os alimentos está sendo mais um tiro no pé da nossa economia. Por isso que eu não consigo ver Brasil lá na frente, com a minha cabeça de investidor, eu não consigo ver Brasil com bons olhos. Simplesmente por isso. Porque quando você fala de trade de médio prazo, tudo bem. Você pega um time ali, você ganha dinheiro e cai fora. Né? Só que não é a realidade de 90% dos investidores. Porque 99% dos investidores são pessoas que investem ali, mas não vivem daquilo. Então você não tem tempo para ficar fazendo trade. Você tem que desenvolver uma mentalidade de investidor de longo prazo, que é o que eu faço mesmo acompanhando o mercado semanalmente. Eu faço algumas opções, alguns trades curtos com opções. Só que porque eu estudo esse mercado. Então por isso que eu falo, você investidor, né? Entra na nossa comunidade. Você investidor que não vai viver de mercado, mas que precisa sim, todo brasileiro precisa sim estar exposto ao mercado de capitais, você precisa desenvolver uma mentalidade de investidor de longo prazo. Infelizmente, as empresas de longo prazo, pouquíssimas estão no Brasil, porque o nosso mercado não deixa com que o país seja um país de investimento de longo prazo, por causa de todas essas coisas. Gente, a coisa mais poderosa que nós temos no nosso país, o nosso maior diferencial competitivo com o planeta é o agronegócio, e ele não está sendo cuidado. É o agronegócio, e a gente não está cuidando dele. Ele não tem dinheiro para injetar naquilo que é o nosso maior potencial. É como se a gente fosse para a Copa do Mundo com um time montado de segunda divisão. Não vai dar certo isso. E sabe onde que isso vai recair? Nos mais pobres, porque vai subir o alimento. A gente vai produzir menos, vai ter menos alimento, vai subir. A gente vai exportar menos, vai entrar menos dólar aqui, o dólar vai aumentar, alimento vai subir, porque o alimento é em dólar também. E daí não adianta vir com aquela balela, porque o alimento aqui no Brasil não tem que ser em dólar, porque o agricultor tem que fazer.
Gente, o problema não é esse. O problema é a administração do nosso país. Eu fiz todo esse preâmbulo aqui, pessoal, não é para falar de política, é para mostrar para vocês por que a minha visão é de investir fora do país. Porque falando com cabeça de investidor, você tem que ter essa mentalidade, veja, mais de 50% da população americana está exposta ao mercado de capitais de alguma forma, você tem que desenvolver essa mentalidade, você tem que saber também que você tem que colocar seu dinheiro lá fora quando você pensa em longo prazo. Porque o Brasil não dá condições. Eu estava vendo essa semana um deputado, o deputado Cleitinho, né, falando sobre gastos com carne lá. O cara, se eu não me engano, foi o executivo lá, que comprou lá 15 mil quilos de uma carne, pagando lá R$ 75 no quilo, sendo que o quilo no mercado custa metade. O cara comprou 15 mil quilos e pagou o dobro, né? Eu vi um deputado também falando de cadeira de roda, uma cadeira de roda sendo vendida no site lá por R$ 1.700 e o governo comprou a R$ 4.700. Então, assim, por isso que as coisas não funcionam no Brasil, porque o Estado é muito grande, porque o Estado oprime as pessoas. E aí, você que tá me escutando, você que manda lá no nosso resenha, né, as mensagens para mim falando que porque o empresário também, porque não é bem assim, você tá jogando o jogo do lado errado. Você tá jogando o jogo do lado errado. Você fica 5 meses para começar a ganhar dinheiro. Você trabalha 5 meses de graça pro Estado, para depois começar a ganhar dinheiro, tá? O Estado leva mais de 30, mais de 40, mais de 50% em impostos diretos e indiretos da tua empresa, daquilo que você ganha, tá? O teu patrão, quando dá tudo certo, sobra 3% para ele. E o risco é dele, né? Deu tudo certo, o lucro é nosso. Deu tudo errado, o prejuízo é seu. E você vem falar que o problema é o empresário? Não, não é empresário, meu querido. Você tá jogando o jogo do lado errado. Tá bom, pessoal? Então, essa aqui era o meu racional, porque que eu acho, e eu vejo muitos analistas falando de Brasil, tá? Quando eles falam de tese de Brasil, eles não falam se essa tese é de médio prazo, é de curto prazo, tá? Tese de longo prazo, que é o tipo de investimento que eu faço, eu não vejo condição de investir no Brasil, tá? Salvo fundos imobiliários, beleza? Então já falamos de Bovespa, vamos para a próxima lá, SP500, tá? SP500, né, mercado americano, a gente teve lá uma alta, tá? Alta na inflação americana, tá? E a gente teve uma queda na projeção de varejo lá. Então, varejo enfraquecendo, inflação aumentando um pouco mais, Fed já falou que vai segurar, provavelmente não vai fazer mais cortes, tá? Aí o SP500 caindo um pouquinho aqui, 1,67 no ano ainda acumulado de 2,46, tá? E falando de dólar, né, pessoal, o dólar arrefeceu bastante, terminou a semana aí com uma leve alta, R$ 5,73, né? Uma alta de 0,02, né? E no acumulado do ano já está com uma queda de quase 7%, aliás, mais de 7%, né? E nos últimos 5 dias aí, como eu falei para vocês, uma alta aí, na verdade uma alta de 0,5% aí nos últimos 5 dias. O que eu vejo em relação ao dólar, pessoal? Isso que eu falei para vocês. Se a gente realmente, se nós formos prejudicados por causa do plano safra e o Brasil plantar menos, isso vai impactar no mundo inteiro, não só no Brasil, mas aqui vai ser muito pior. Porque o alimento vai subir aqui, porque vai ter menos alimento, já falei isso para vocês. O dólar vai subir porque vai entrar menos dólar aqui no país. E entrando menos dólar, dólar subindo, o alimento sobe de novo. Então vai impactar o mais pobre, vai acabar impactando o mais pobre, tá? Então o que eu vejo hoje? Oportunidade de você dolarizar a sua carteira, tá bom? Falando de Bitcoin também, né? O Bitcoin deu uma queda aí nos últimos dias. Nos últimos 5 dias aí praticamente no 0 a 0, né? Com uma queda aí de 0,11, né? 0,11 de queda, e no ano ainda com uma alta de quase 3%, né? 2,86, 96 mil pontos. O que eu vejo aqui em relação ao Bitcoin, tá, pessoal? Bitcoin ainda muito volátil, né? O Trump fala uma coisa, volta atrás, fala outra coisa, volta atrás, isso acaba impactando demais no preço, né? Nós tivemos também um hackeamento agora de uma exchange aí que parece que foi feito um roubo gigantesco aí de Ethereum, né? Tem as matérias aí também, eu acabei não trazendo o programa porque não ia dar tempo, mas tudo isso aí acaba impactando o mercado, tá? E fundo imobiliário também não achei o porquê, mas uma alta aí de quase 3% nos últimos 5 dias no índice, tá? No índice IFIX. E no ano, praticamente no 0 a 0 aí, 3 mil pontos os fundos imobiliários. Tá bom, pessoal? Vamos ver quanto tempo eu tenho aqui, pra gente não se estender muito, tá? E aqui, né, deixa eu colocar a matéria para vocês.
esse tipo de matéria que a gente tem que tomar muito cuidado, nós temos que tomar muito cuidado. Ibovespa, tá? Essa aqui é uma matéria do antagonista, tá? Ibovespa pode saltar 45% com eventual mudança política, diz Santander, tá? A aposta do banco é que o Brasil, caso adote um caminho de responsabilidade fiscal e políticas pró-mercado, pode se tornar um destino ainda mais atraente. Eu não sei de onde ele tirou atraente, que ele vai falar que vai ficar ainda mais atraente para o investidor internacional. Antecipação do debate eleitoral 2026 já movimenta o mercado financeiro. O Banco Santander calcula que o Ibovespa pode saltar 45% caso o Brasil sinalize uma mudança de governo para uma administração mais favorável para o setor produtivo. Pessoal, concordo em partes com essa matéria. Aquilo que eu falei para vocês lá no preâmbulo, já falei isso para vocês. Pode sim saltar 45%, mas é movimento de médio prazo, é movimento de curto prazo, tá? Se você quer ter uma aposentadoria tranquila, você não pode ficar dependendo desse tipo de coisa, tá? Se o governo for mudar, gente, os políticos que a gente tem são os mesmos, tá? Quando esse governo assumiu, quando ele foi eleito, a gente falou que ele não ia fazer nada, né? Que ele não ia conseguir fazer o que ele está fazendo, porque a Câmara dos Deputados, né, o Senado, era de direita. E o que a gente está vendo? Ele está conseguindo fazer praticamente tudo o que ele quer, né? Porque os políticos que nós temos lá, eles estão pensando, na maioria, 99,9%, mas a gente não pode generalizar, não são todos, tem gente boa lá, mas a grande maioria está pensando só na reeleição, não estão pensando no Brasil, não estão pensando realmente no povo brasileiro, né? Porque senão eles já tinham, gente, já teriam acabado com esse negócio de deputado ter verba, de deputado ter dinheiro para levar pros seus currais eleitorais. Isso não pode ter. Deputado não tem que pegar dinheiro na mão. Deputado não tem que ter grana na tua mão. Deputado não tem que ter orçamento. Cada deputado hoje tem um mini orçamento na mão. Isso é uma anomalia, isso é uma coisa que não existe, tá? Então assim, o Ibovespa pode saltar? Pode saltar, mas a chance é mínima, a chance é mínima. Aí você vê esses caras falando que se você vai lá e compra, né? Aí, beleza, ele salta 40%, lá chega na metade do ano que vem, ele cai lá, tirando ainda, né? Que se você for pegar a bolsa em dólar, pior ainda, né? Então a gente tem que ter inteligência, tem que ter discernimento, tá? E aqui, pessoal, uma matéria bem interessante, vou passar rapidinho aqui para vocês verem, né? Tá? Falando que ricos apostam em ETF de renda fixa e internacionais. Aí aqui fala, veja as ações que eles estão mais expostos. A maioria das ações aqui ninguém conhece, mas o que eu quero dizer para você? O ETF, pessoal, para quem está começando a investir, pode ser uma boa oportunidade, tá? Por quê? Porque geralmente o ETF, ele replica, tá? Ele replica um índice, ele replica as principais empresas, tem ETF de tudo hoje. Mas o ETF ele tem uma cesta de ativos onde você não precisa pensar muito. Tanto é que, né, o maior investidor do mundo, Warren Buffett, ele já falou que quando ele falecer, né, e a esposa dele ficar, ele quer que a esposa dele coloque o dinheiro dele em ETF, que nada mais é que um índice, tá? O índice das melhores empresas, o índice de small caps. Então, os ricos hoje, para poupar tempo, o que eles estão fazendo? Eles estão comprando ETF. E eu já falei aqui para vocês, hoje tem vários ETFs interessantes. Tem o ETF da Índia, tem o ETF da Argentina, que tá muito, cresceu bastante, mas ainda muito interessante. Nós temos o ETF que replica o SP500. Aí a gente tem, se eu não me engano, o ETF aqui que replica o SP500 aqui é o IVVB11. Agora eu já falei isso para você nos outros programas. Cara, vai dolarizar? Vai comprar ETF? Cara, compra lá fora. Não compra aqui no Brasil. Se você já quer dolarizar teu patrimônio, tira o teu dinheiro daqui. Tira o teu dinheiro daqui. Abre conta, tem vários bancos aí que tem conta gratuita internacional. Você vai lá, abre, transfere o teu dinheiro, no outro dia tá na conta, você vai lá e compra o ETF fora da jurisdição brasileira, tá? É importante você ter um pouco de dinheiro fora. Então, assim, ETF é uma coisa muito interessante para que você possa investir, porque ele replica algum índice, tá? E geralmente são índices que gestoras utilizam, né? Por exemplo, o SP500, que vai pegar lá as 500 maiores empresas do SP, tanto é que é um índice muito difícil de bater, né? Você compra o ETF e deixa o ETF lá e vai valorizando, a maioria deles paga dividendo. Tá bom, pessoal? E aqui, olha só que interessante, tá? Brasil aprova o primeiro ETF spot de XRP do mundo, tá? Primeiro produto negociado em bolsa associado à criptomoeda que tem a Ripple, né, por trás, ganhará espaço na B3 em breve. Pessoal, olha só que interessante, tá? Criado em 2011, a Ripple é um protocolo de pagamento distribuído, tá? Que também tem a sua moeda nativa no sistema, que é a XRP, tá? Diferente de outros criptoativos, a plataforma suporta em sua rede outros tokens, tá? Que podem representar moedas tradicionais ou outros bens. O sistema, assim, busca permitir pagamentos seguros e
instantâneos da melhor forma possível, tá? O que é isso aqui, pessoal? É um ETF, tá? Aquilo que eu falei para vocês, é um ETF que vai replicar, né, essa moeda. E o que é, pessoal, essas redes de transações? São redes onde você vai poder fazer o tal dos contratos smarts, né? Onde você não vai ter mais problema de contrapartida, você vai poder fazer isso 24 horas, né? A tendência é que o mercado vá para esse segmento, é um segmento aí muito interessante. Lembrando, né, pessoal, que não é nenhuma recomendação. E aqui, né, um debate sobre o Drex, né? Um debate bem interessante aqui também, deixa eu passar para vocês, tá? O debate sobre as moedas digitais emitidas por bancos centrais, as CBDCs, né, que são as moedas dos bancos centrais, tem ganhado força nos últimos anos, tá? Mas com a previsão feita por o Damodaran, né, chefe da divisão de criptomoedas da Mastercard, sugere que a mudança significativa ao rumo das discussões, que há uma mudança significativa, tá? De acordo com especialistas, 2025 será um ano crucial, marcando o afastamento dos bancos centrais e projetos voltados para o varejo. Em vez disso, o foco será em mercados de atacado, tá? Com os CBDCs funcionando principalmente entre bancos e instituição financeira, que não é o que parece que vai acontecer aqui no Brasil. Veja, a maioria dos países do mundo, tá, querem trabalhar a CBDCs em mercado de atacado. Aqui no Brasil, tá, os nossos governantes querem que essa moeda, a criptomoeda, né, ou o Drex, que não é criptomoeda, que ela esteja no varejo. Para quê? Para poder controlar a vida dos brasileiros. Esse é o principal motivo pela qual o mercado não, os governantes querem que o Drex seja utilizado no Brasil. Lá nos Estados Unidos, o Trump já falou que isso não vai acontecer, eles querem ter privacidade, e aqui no Brasil a privacidade está cada vez menor em relação às nossas moedas, né, pessoal? Então vamos lá, vou passar as matérias aqui. Pessoal, bem rapidinho, tá? Entenda a situação política do Milei e o escândalo da criptomoeda. Semana passada, pessoal, o que aconteceu? O Milei, ele acabou lá no Twitter endossando uma criptomoeda, né? E isso fez muita água, tá, pessoal? Eu até coloquei lá no nosso grupo, eu fiquei ali com a minha mão coçando de vender o meu ETF da Argentina. Eu vi daí que ele não caiu muito, foi descartado a questão de repente ele ser empichado, mas foi uma baita de uma bola fora, uma baita de uma bola fora. Um presidente, primeiro que um presidente não deveria nem se pronunciar em relação a essas coisas, né? Mas parece que o latino não consegue, né? Como o Trump também esses dias andou falando umas porcaria lá. Pessoal, isso pegou muito, muito, muito mal para a Argentina e também acaba queimando aí quem tá fazendo um trabalho correto, tá? E aqui, pessoal, para nós encerrar, nós vamos falar um pouquinho sobre o mercado corporativo. Apple lança iPhone 16, versão mais barata do iPhone. Vejam os preços. Pessoal, o que aconteceu? A Apple, vendo o movimento do mercado, né, trouxe para o Brasil, também lançou nos Estados Unidos, o Apple 16. Parece que o 14 agora está saindo, está entrando o 16, que é uma versão mais barata, que aqui no Brasil vai ficar ali entre 4.500, 5.000 reais, depois a tendência é baixar, né? Parece que o de entrada, o outro, custa 7, 8 mil reais, e a Apple também está vendo aí que ela está perdendo muito mercado, principalmente nos celulares mais baratos, tá? Só para vocês terem uma ideia, os celulares é uma receita que vem caindo dentro da Apple. A Apple não depende mais só de celular, né? Eles têm muito serviço, tem nuvem, eles têm TV, eles têm várias coisas hoje que eles oferecem. Eles não ficaram só no celular, né? O tal do motor 2. E só que eles já estão percebendo que eles estão perdendo o mercado porque as pessoas estão buscando produtos mais acessíveis, né? Hoje com Xiaomi, com várias outras marcas chinesas que estão entrando no mercado aí, a própria Samsung também, que não é um celular barato, mas a gente vê um movimento de mercado da Apple aí tentando se adequar para não perder tanto share de mercado. E a gente teve uma grande polêmica aí, porque parece que tanto a Apple como também aconteceu com a Nike não conseguem inovar, né? Acabaram parando no tempo aí, e a inovação para quem está no varejo é uma coisa é uma pendência, não é nem tendência. Elas precisam estar constantemente se inovando o mercado, porque senão você acaba ficando para trás, tá, pessoal? E aqui, bem rapidinho, tá, para eu passar para vocês, as 5 tendências que nós vamos ter aqui no varejo esse ano, tá, pessoal? No varejo, em janeiro foi feita a NFR e foi ditada lá as 5 macro tendências. Eu vou falar as principais para vocês, tá, pessoal? O que acontece? Principal macro tendência agora para 2025, tá? É a venda personalizada, atendimento humanizado. Quanto mais tecnologia a gente tem, mais as pessoas buscam atendimento humanizado. A IA vai estar muito forte dentro das empresas. Grandes empresas, grandes bancos, empresas pequenas, empresas médias já podem utilizar a inteligência artificial para elas poderem
atender melhor o cliente. E isso vai ter uma produtividade gigantesca. A produtividade vai aumentar. E a tendência que está subentendida ali, mas não está escrito, e eu já falei isso para vocês, eu vou falar, você que está no varejo, ou você que está na indústria, e que o teu trabalho não tem um diferencial, você vai ficar para trás. Por exemplo, quem é atendente de loja, aquele cara que não é um vendedor diferenciado, que não tem um diferencial, que não consegue ser consultivo na hora de atender o cliente dele, esse cara vai ficar para trás. Esse cara, o mercado vai engolir. É muito legal, pessoal. Entre lá na nossa comunidade, eu mando material para vocês. É muito interessante, principalmente você, gestor, né? Você empresário, você funcionário que está no varejo. A gente tem que estar se atualizando. E foi muito legal essa NFR. Tem matérias bem legais, tem vídeos também aí no YouTube que você pode acompanhar sobre as tendências para 2025. Você tem que estar atualizado, porque se você não se atualizar, se o mercado lá fora se atualizar mais rápido que você se atualiza como gestor, você vai ficar para trás. Tá bom, pessoal? Tinha muito mais coisa para a gente falar aqui no nosso programa, mas sempre falta tempo. Quero agradecer vocês, quero agradecer as mensagens que eu estou recebendo toda semana lá nas redes sociais e desejar para vocês aí uma semana abençoada. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, 19 horas sai o nosso vídeo lá no YouTube. Se você quiser patrocinar nosso programa, entre em contato com o comercial da rádio ou com o nosso comercial 30 37 24 33, né? O prefixo é 45. Pessoal, eu vejo vocês na semana que vem, tá? Uma semana abençoada, um grande abraço e valeu!